Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão Legislativa, sempre trazendo os principais assuntos do dia a dia, com a presença de parlamentares, gestores públicos e secretários municipais. Hoje nós vamos falar, claro, da pandemia do coronavírus e como o Estado de São Paulo tem enfrentado esse grande desafio. A minha convidada é a deputada estadual pela rede, Marina Elou, a quem eu agradeço a participação virtual. Muito obrigado, deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Daniel, a todos que nos escutam. Infelizmente é um tema difícil que eu venho falar aqui hoje, mas a gente está trabalhando bastante para melhorar a situação da sociedade. Certamente. Inclusive, eu gostaria de saber das iniciativas do Legislativo Estadual, bem como as propostas da deputada para minimizar os impactos da pandemia. Mas antes de nós falarmos dessas iniciativas, eu gostaria de perguntar para você, deputada, compartilha com a gente o seu pensamento, faça uma radiografia desse momento. Vivemos aí em meio a uma pandemia, não temos um antídoto, uma vacina para ela, os impactos na saúde são terríveis, muitas localidades não conseguem atender as demandas, tamanho o número de contaminados e, infelizmente, também o percentual de mortos, e também a economia muito afetada e muito impactada. Para onde caminhamos, deputada? Infelizmente nesse ano a gente conviveu com isso em aspecto global, né? O que a gente tem de possibilidade nesse momento é que a pandemia afetou o Brasil no segundo momento do que afetou em vários outros países do mundo, que deu algum tempo para que a gente pudesse ver o que estava acontecendo e se preparar de alguma forma aqui no Brasil. Então, por mais que a gente está tendo um crescimento de casos muito, muito ruim e significativo, a gente teve algum tempo para preparar o sistema público de saúde e um patrimônio que a gente tem aqui no Brasil, que é o SUS, a possibilidade de oferecer saúde para todas as pessoas. Isso com certeza são nossos maiores aliados nessa guerra que é contra esse vírus, que a gente não tinha conhecimento, não tinha imunidade e está lidando agora. A gente está convivendo com um número muito alto de contaminados no Brasil, caminhando rapidamente para se tornar o epicentro do mundo. Isso se dá também pelo número, né, pelo tamanho do nosso país, pelo tamanho da nossa população, mas também porque a gente demorou em alguns lugares para entender a importância de combater essa doença, que não é uma gripezinha, mas é uma doença bastante grave que afeta muito a população e pode levar muitas pessoas a óbito. Então a gente se preparou, mas de alguma forma a gente não conseguiu manter a seriedade e agora a gente está pagando esse preço tendo um grande número de casos. Quando a gente olha para o Brasil em relação ao mundo, a gente vê que a gente consegue aprender novas coisas, entender como que a gente pode, de alguma forma, criar protocolos de maior segurança, a utilização de máscaras, para alguma forma, regionalização da flexibilização das regras de quarentena, possibilitarem uma retomada da vida real, uma retomada da economia, sem colocar a população em risco. Perfeito. Deputada, nós observamos uma grande discussão em torno do isolamento social, das quarentenas e até a possibilidade de lockdown. De um lado, governadores defendendo o isolamento social. Do outro, alguns prefeitos, comerciantes e o próprio governo federal estimulando a reabertura e defendendo a economia. Essa disputa, essa dicotomia, a senhora acha que acabou prejudicando o desempenho do Brasil? Isso impactou também na alta no número de contágios? Com certeza, a população precisava ter uma liderança clara para saber o que seguir. E a gente tinha mensagens diferentes concomitantes ao mesmo tempo, trazendo muita insegurança para como ser a melhor forma de proceder. E isso é muito ruim porque trouxe uma falsa dicotomia entre a economia e a preservação da vida. Isso não existe, na verdade, todas as ações de preservação da vida também impactam positivamente na economia. Se a gente conseguisse controlar a taxa de contaminação, isso acabaria mais rápido e a gente retomaria a vida normal mais rápido. Se a gente tiver um menor número de mortos, vai ter mais segurança para a população retomar a vida.
Na hora que a gente traz essa dicotomia falsa, a gente prolonga muito o contágio, a existência da doença na nossa sociedade e, por consequência, o medo, por consequência, o tamanho da quarentena, por consequência, o impacto na economia. Então, quando a gente fala em preservar vidas, é nossa, com certeza, a principal prioridade, mas também traz junto cuidar da economia. Não é verdade que a gente tem dois lados da mesma moeda. São uma estratégia só para acabar logo com o contágio da doença na nossa sociedade. Infelizmente, mensagens diferentes, de líderes diferentes, prejudicou bastante o entendimento da população, aguentando muito tempo que a gente tem que conviver com essa doença. E eu dou exemplo da Nova Zelândia, por exemplo, que é um país comandado por uma mulher, uma primeira-ministra que foi bem firme, decretou lockdown logo no começo, todo mundo ficou em casa no país inteiro, e rapidamente o vírus deixou de existir na sociedade e agora já retomaram tanto a economia quanto o fim da quarentena, preservando o maior número de vidas dos países afetados no mundo. É claro que não dá para comparar a nossa realidade do Brasil, um país muito maior, um país com maior desigualdade social, um país com muito mais gente em extrema vulnerabilidade, mas a gente pode entender sim que uma liderança clara nesse momento e preservar vidas como prioridade traz melhores resultados. Perfeito. Deputada, e que leitura a senhora faz da gestão que vem sendo realizada pelo governo federal para minimizar os impactos econômicos da pandemia? Porque nós vimos a iniciativa de oferecer um auxílio emergencial para os informais, também para as pessoas mais pobres, um auxílio de R$ 300, que serão pagos por 3 parcelas, e até há um estudo da extensão desse recurso, e também algumas linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, além da possibilidade de uma negociação das empresas com os funcionários para redução da carga e de salários. Esse conjunto de medidas, a senhora entende que atende à necessidade da população e isso está fazendo a diferença ou ainda falta muito? Acho que primeiro é importante salientar que a renda emergencial, a renda básica emergencial, ela foi fundamental para o Brasil nesse momento. Muitas pessoas perderam a sua fonte de renda e a primeira proposta do governo federal era fazer uma renda de R$ 200. Foi necessário um grande trabalho do Congresso Nacional em articulação com mais de 115 organizações da sociedade civil, do movimento da qual eu fiz parte, para articular a ampliação desse valor, que hoje é de R$ 600. Então, essa é uma conquista da sociedade civil com o Congresso Federal, garantindo essa renda básica mínima de R$ 600, que é muito pouco, mas é o mínimo necessário para que as pessoas pudessem passar por essa travessia, por esse momento tão difícil, mesmo perdendo sua fonte de renda. Os esforços ainda são muito pouco perto do que os outros países têm feito. Se a gente pegar quanto que a gente investiu do PIB, quanto que a gente realmente se dedicou a diminuir o impacto na vida das pessoas e a preservação dos empregos, é muito pouco ainda. É bastante desafiador, é difícil alguém que tem um negócio manter o emprego porque sem ter renda, sem ter fluxo de caixa, a gente sabe disso, e também é difícil eles se comprometerem no empréstimo nesse momento, porque muito da proposta do governo federal é financiamento por meio de empréstimo com juros baixos, mas a pessoa não tem nem segurança de quando que ela vai voltar a ter fluxo de caixa, quando que o negócio dela vai retomar, ela não quer se endividar nesse momento. Então, acho que teria outras soluções que, no sentido de que a Alemanha, a Nova Zelândia aplicaram para seus negócios e população, de postergar pagamento de impostos, por exemplo, que seriam mais efetivos nesse momento. Infelizmente, todo brasileiro está passando por isso. Eu acho que na Alesp a gente deu um bom sinal de entender que não estamos só falando para as pessoas ficarem em casa, mas que a gente também está junto nesse momento de crise econômica e reduzimos os nossos salários em 30%, reduzimos as nossas verbas de gabinete, entendendo o impacto econômico que vai ter e nos colocando próximos à população. E é isso, acho que todo mundo sabe que vai ter que dar a sua contribuição para que a gente possa passar por isso da melhor forma possível, o mais rápido possível. Perfeito. E a senhora bem mencionou as iniciativas da Casa Legislativa que a senhora integra, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que vem tomando várias medidas no enfrentamento à pandemia.
essa redução impactou muito nos gastos da Assembleia e deve gerar algo em torno de 350 milhões de reais que serão ofertados para o combate à pandemia. Até a senhora me corrija se eu estiver errado. Além disso, também houve antecipação de feriados, enfim. E muito em breve também a Casa deve dar andamento a um projeto grande de lei, até chamado de projetão, com várias medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus. Que leitura a senhora faz da atividade do Parlamento Paulista na tentativa de minimizar e atender às demandas da população paulista neste momento, deputada? A Assembleia foi bastante pioneira e protagonista em ser a primeira casa legislativa do Brasil que tomou essa iniciativa de reduzir os próprios salários, de reduzir a verba de gabinete, de garantir que esse de recurso fosse destinado para o combate ao coronavírus. Então, acho que isso foi um ponto muito positivo da nossa atuação, que rapidamente todos os deputados conseguiram chegar nesse acordo e aprovar essa redução que vai garantir mais dinheiro para o que a gente mais precisa no momento, que é a saúde, é o atendimento à população, são os respiradores, são remédios, são realmente a gente utilizar isso para preservar vidas. No mais, eu acho que a gente também conseguiu organizar rapidamente a casa para continuar funcionando mesmo à distância. Mais de 1/3 dos parlamentares da Assembleia Legislativa hoje são grupo de risco, e a gente hoje está trabalhando e votando normalmente à distância, que foi bastante positivo. Conseguimos aprovar estado de calamidade para o estado, para a capital, para todos os municípios que solicitaram. Isso permite maior flexibilidade nas contas públicas. A gente está fazendo um grande trabalho também de acompanhamento e fiscalização dessas contratações do Estado. Meu mandato, por exemplo, fez vários requerimentos de informação a respeito das compras de respiradores, de onde está sendo gasto esse dinheiro, porque prestar contas para a população de onde está sendo gasto esse dinheiro também é nosso trabalho. Aprovamos a extinção de alguns fundos do Estado para que o dinheiro também fosse destinado para a saúde. E agora a gente está discutindo pela primeira vez um projeto coletivo entre quase todos os deputados. Foi protocolado esse projeto entre mais de 63 deputados. A gente conseguiu colocar 2 pontos muito importantes no projeto, um que diz respeito ao combate à violência contra as mulheres. Infelizmente, a gente sabe que esse é outro efeito colateral da pandemia, das pessoas ficarem em casa. A gente vive numa sociedade bastante patriarcal, que tem muita violência contra a mulher, e as pessoas, ao ficarem em casa, aumentou muito o número de mulheres sofrendo esse tipo de violência. Então, a gente conseguiu colocar uma emenda que garante acesso aos números de denúncia e apoio às mulheres que estão vivendo isso. E outra em relação a maior transparência e destinação de dados sobre as pessoas contaminadas e que vierem a falecer aqui no estado de São Paulo, levando em consideração raça e cor, porque a gente sabe que isso é importante para a gente destinar políticas públicas baseadas em dados e evidências, e o em bairro, porque quanto mais preciso a gente souber aonde está sendo os focos de contaminação, mais a gente consegue atuar regionalizado, localizado, diminuir a contaminação e garantir que a vida continue. A gente agora, não sei, a gente está na segunda etapa desse projeto, né? A gente já protocolou e estamos discutindo as emendas. Perfeito, perfeito. Inclusive, a senhora é uma deputada muito identificada com alguns grupos. Eu achei importante que a gente conversasse sobre as propostas da senhora para esse projeto de lei número 350 deste ano, e me chamou muito a atenção o item que destacava uma das propostas da senhora, que é a divulgação de canais de denúncia de violência com comunicação do governo do estado de São Paulo. Essa é uma reivindicação que pode fazer toda a diferença em um momento como esse, né, deputada? A senhora tem escutado que houve, de fato, aumento no número de violência doméstica? Eu me lembro que, recentemente, houve uma divulgação por parte do governo federal falando que houve, sim, pelo menos aumento no índice de reclamações ou denúncias no Disque 180. Conta pra gente o que a senhora já escutou em relação a isso. Sim, a gente acompanha, a gente trabalha bastante, inclusive com a própria Polícia Militar e a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo em relação a esse tema de combate à violência contra a mulher. Tem muitas organizações da sociedade civil, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Sou da Paz, que também são nossos parceiros nesse tema, e todos eles identificam um aumento significativo
do número de casos de violência contra a mulher no momento de pandemia. Esse não é um fenômeno que aconteceu só no Brasil, no mundo inteiro a gente observou isso, e aqui não foi, infelizmente, diferente. O que a gente viu é que o 180 é um canal de denúncia federal, e que muitas vezes o fluxo para que chegue no registro da denúncia na Polícia Civil e na Polícia Militar do Estado e que realmente apoia essa mulher, ele demora muito para acontecer. E existem canais aqui no estado de São Paulo muito eficientes, como as delegacias da mulher, com o boletim online, que permite que esse registro seja feito aqui no estado de forma mais rápida. E é isso que a nossa emenda propõe, garantir a divulgação desses canais, porque não adianta a gente conseguir ter um canal bem estruturado, que atenda as mulheres, que faça esse registro, se as mulheres em situação de violência não sabem disso, não sabem como acionar. A Polícia Militar, inclusive, tem um botão, um aplicativo que chama SOS Mulher, que as mulheres que já têm uma restrição, algum caso de restrição de proximidade, pode acionar, que imediatamente aciona a Polícia Militar. A gente precisa divulgar esses canais para que as mulheres hoje, que estão isoladas em casa, não se sintam sozinhas. Isoladas sim, sozinhas nunca. É isso aí. Muito bom, parabéns pela iniciativa, viu, deputada? E agora eu gostaria de saber também, a senhora mencionou transparência nos casos confirmados, mas a senhora entende também que toda a informação levantada na pandemia pode gerar, inclusive, um protocolo para ações futuras. Conta um pouquinho para a gente dessa proposta da senhora. Antes só de entrar nesse outro tema, eu queria reforçar o tema da violência nesse momento, porque uma dessa nossa segunda emenda diz respeito à violência das crianças e adolescentes, que também estão em casa e também estão sofrendo bastante nesse momento, em situações de violência doméstica, em situações de violência em casa. A gente colocou uma emenda que obriga que a gente coloque os canais, um canal direto de denúncia no aplicativo que as escolas estaduais estão utilizando para a educação à distância, para que tenha uma facilidade para que esse jovem que esteja sofrendo uma violência em casa e não tenha com quem falar, com quem denunciar, como dizer que ele está passando por isso, tem um canal rápido no momento que ele está ali estudando, no momento que ele está tendo acesso a algum conteúdo, com o Estado consiga realmente fazer uma denúncia e ser atendido. A escola fazia muito esse papel importante de apoio ao combate a violências que nossas crianças e adolescentes infelizmente sofrem, e sofrem na maioria das vezes na sua casa, ou por um parente, ou por um vizinho, ou por alguém próximo, que infelizmente tem essa conduta. Então essa é uma emenda bastante importante que vai ajudar a gente a ter um número maior de denúncias e ajudar as nossas crianças e adolescentes terem um canal para registrarem, para pedirem ajuda. Parabéns, viu? Isso é fundamental em um momento como esse. É importante que iniciativas como essa sejam de fato levadas para as casas legislativas e que isso seja concretizado por parte dos deputados e isso se torne uma lei. É isso mesmo, viu, deputada? Agora, eu gostaria que a senhora contasse para a gente uma das propostas em relação às informações que são recolhidas durante a pandemia, que isso, inclusive, pode nortear ações futuras. Conta um pouquinho para a gente. Nosso entendimento e o meu mandato, ele é um mandato que tem como princípio políticas públicas baseadas em evidências. Quanto mais dados e informações a gente tiver, melhor vai ser a nossa tomada de decisão e a construção de políticas públicas para resolver uma questão. E a gente entende que hoje ainda faltam informações para a melhor ação do governo em como combater o coronavírus. E a gente, então, protocola uma emenda, uma ideia no projeto que já foi protocolado, obrigando o Estado a coletar informação e divulgar a respeito do gênero das pessoas contaminadas e das pessoas que vierem a falecer, a raça e cor, porque isso é muito importante para entender se a gente está tendo algum tipo de diferenciação, se a gente está conseguindo combater essa desigualdade, e o bairro, localidade, que é uma informação que hoje a gente não tem. A gente sabe mais ou menos por grandes localidades onde estão os casos de óbito, mas a gente não tem de contaminação e a gente não tem realmente por CEP. E essa foi uma das medidas principais que permitiu à Alemanha flexibilizar a quarentena. A partir do momento que eles conseguiram identificar em quais bairros, em quais ruas, em quais regiões
a contaminação estava acontecendo, eles conseguiriam ter ações mais focadas. E eu entendo que se a gente tiver mais dados, a gente vai conseguir construir políticas públicas baseadas em evidências e passar mais rápido pela quarentena. Então, essa foi uma ideia que a gente colocou no projeto, que já foi protocolado, que deu certo, e eu estou bastante animada porque eu acho que vai ter um impacto concreto nas políticas públicas de combate ao coronavírus. Com certeza. Eu, inclusive, quero aproveitar e compartilhar um dado com as pessoas que acompanham agora o programa Conexão Legislativa, e desde já agradecendo a assessoria de imprensa da deputada Marina Elô, muito competente, porque olha só, para cada morte no bairro de Moema, um bairro nobre da Zona Sul aqui da capital paulista, 4 pessoas morreram em Brasilândia, que é um bairro muito mais simples e que fica na Zona Norte. Então é importante esse tipo de refinamento na informação para nortear, inclusive, as políticas públicas, né, deputada? Se a gente pegar os dados que a gente já tem, a gente consegue ver que hoje o número de casos que teve no Morumbi foi superior à proporção da população do que a gente teve na Brasilândia, mas o número de óbitos da Brasilândia é muito maior do que no Morumbi. Isso diz respeito diretamente à qualidade do serviço de saúde, à qualidade do atendimento, que conseguiu preservar essas vidas que não conseguiu, infelizmente, na Brasilândia. E quando a gente faz um recorte por raça, por exemplo, e cor, a gente vê que nos 10 bairros com maior número de óbitos no Brasil, em São Paulo, 8 são de população majoritariamente negra. E a gente precisa entender como, então, criar políticas públicas para quem mais precisa nesse momento. É importante entender que hoje a gente tem a informação por macro-região. Então, a Brasilândia hoje tem mais de 3 milhões de moradores. É uma região muito populosa e que a gente precisa conseguir a localidade mais precisa para que a gente possa criar políticas públicas. E essa é a ideia do projeto. Legal. Agora, deputada, também tem uma outra proposta da senhora para esse projeto de lei 350, que é um projeto de lei coletivo, que trata da proteção dos profissionais de segurança pública e também dos agentes penitenciários no combate à Covid-19. Será que a senhora pode contar um pouquinho para a gente qual é a sua ideia? Claro, essas duas ideias a gente já conseguiu protocolar no projeto. Agora a gente protocolou emendas ao projeto para a gente conseguir discutir nas comissões e garantir que outras ideias importantes de combate ao coronavírus sejam implementadas rapidamente. E uma delas diz respeito à proteção das pessoas que nos protegem nesse momento. A gente precisa cuidar de quem cuida. No mandato a gente criou, inclusive, uma plataforma de apoio psicológico aos profissionais da saúde. E aos policiais, a gente são pessoas que o trabalho são prioritário, que eles têm que estar na rua, têm que estar nos protegendo, têm que estar garantindo a segurança pública de todas as pessoas do Estado, mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, eles se expõem. E ao se exporem, a gente tem muita responsabilidade de cuidar desse policial, de cuidar dessa policial, para que eles não sejam contaminados, para que eles não contaminem a sua família, para que eles tenham a sua vida preservada. Então, a gente fez um grande estudo a partir de uma proposta de uma pesquisa que foi realizada pela Fundação Getúlio Vargas, de como esses policiais estão se sentindo, como que está a correlação de EPIs com eles, como que está a proteção deles. Falamos com o comando da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo e chegamos a um projeto que garanta EPIs, que garante o afastamento em caso de suspeita ou em caso de sintomas do coronavírus, que garanta a limpeza e a higienização adequada dos materiais, da viatura, e que realmente tem como principal objetivo preservar o policial nesse momento tão importante da atuação dele na sociedade. A gente falou com vários colegas deputados que são ex-policiais, que são coronéis, majores, e todos eles estão apoiando a nossa emenda, a gente está construindo em conjunto, porque nesse momento o mais importante é cuidar dos nossos policiais. Informações importantes trazidas pela deputada estadual Marina Elô, da Rede, falando um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputada, estamos chegando ao final da entrevista, mas eu acho muito importante que a senhora deixe uma mensagem final para o público que acompanha o programa Conexão Legislativa e também o público que acompanha as atividades parlamentares na Alesp. O que o público de São Paulo pode esperar
da sua atuação e também a atuação da casa. Primeira coisa, eu queria parabenizar todo mundo que está nos assistindo. É fundamental que a gente, enquanto sociedade, nos aproximemos da política, estar próximo do seu deputado, em quem você votou, do seu representante, cobrar ele. Pode me cobrar, a ideia é que realmente a gente construa as soluções em conjunto. E a gente só vai melhorar a qualidade da política se a política for para todo mundo e se todo mundo participar. Então, parabéns pelo trabalho de expor o que os parlamentares estão fazendo, aproximar as pessoas da nossa realidade, e quero deixar convite que o meu mandato está aberto para todo mundo que queira entender melhor o que está acontecendo e que queira principalmente participar. Muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes e desejo muita sorte nesse trabalho que vem sendo desenvolvido por você. Eu conversei com a deputada estadual da Rede, Marina Helu. Obrigado, deputada. Até a próxima. Obrigada a você. Boa tarde a todos. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até o próximo programa Conexão Legislativa. Tchau, tchau.